Eu atuo como psicólogo clínico, essa é a minha profissão. E é muito especial poder estar trabalhando essa temática hoje com vocês, porque o sofrimento é um assunto que permeia o nosso dia a dia. A angústia, né? A angústia existencial e todos os seus desdobramentos é aquilo que a gente escuta de forma recorrente no setting terapêutico. E como modelo de sociedade, nós estamos cansados. A última vez que eu estive aqui falando com os homens, nós falamos bastante sobre esse cansaço contemporâneo, que é esse cansaço que, difere do cansaço dos nossos avós, né? Os nossos avós trabalhavam o dia todo, chegavam em casa, jantavam, dormiam, e no outro dia estavam aptos a repetir aquele ciclo, né? Nós hoje chegamos em casa, a gente vai dormir, a gente acorda mais exausto do que a hora que nós fomos dormir. Então esse é um fenômeno muito contemporâneo, muito desse tempo. E querendo ou não, chega um momento que isso se atravessa também à espiritualidade. Chega um momento que nós que vivenciamos essa fé, nós que somos religiosos, nós que acreditamos numa transcendência, isso também atravessa a nossa história, isso atravessa o nosso dia a dia. O cansaço também bate na porta do ser espiritual. E esta é uma realidade. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje à noite, sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. Quando eu digo frágil, não digo alguém mole. Eu digo frágil no sentido de humanidade, no sentido de homem em relação a Deus. Para isso, eu te convido a você abrir a sua Bíblia para nós lermos juntos João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos juntos, mas é um texto tão especial que eu espero que passe rapidinho essa leitura. São alguns versos. Amém. A ressurreição de Lázaro. Vamos ler juntos? Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar à Judeia. Verso 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta, Maria, pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar, quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá mesmo depois de morrer.
Você crê nisto, Marta? Verso 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Excelente pergunta. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Texto maravilhoso. Bom, essa passagem que nós acabamos de ler está inserido no Evangelho de João. Quando nós fazemos uma leitura quase que superficial dos 4 evangelhos, a gente vai ver que os 3 primeiros evangelhos, eles são bem similares, são próximos, são histórias que uma se interpela na outra. Agora, João, ele tem uma ideia muito central no seu evangelho. E uma das ideias centrais do evangelho de João é mostrar que em Jesus nós vemos a mente de Deus. Então o tempo todo você vai ver no evangelista João escrevendo o seguinte: que Jesus e Deus é um só. Eu e o Pai somos um. Uma série de textos atribuindo essas ideias. Pelo fato de que quando nós estamos olhando para Jesus, naturalmente nós estamos vendo o Pai, nós estamos vendo Deus. Então é neste evangelho que nós vamos ler esta história, que está unicamente só no evangelho de João. Quando a gente vai para os outros evangelhos, nós não encontramos a ressurreição de Lázaro. Agora tem algo muito especial aqui. Nos demais evangelhos, nós vamos encontrar outros episódios de ressurreição. A gente vai ver, por exemplo, a filha de Jairo. A gente vai ver o filho da viúva, de uma mulher viúva lá da cidade de Naim. Contudo, em ambos os casos, a ressurreição ela aconteceu após a morte. Foi algo seguido da morte. Queridos, não há nada nos relatos do Novo Testamento que se compare a alguém que estava 4 dias morto, com o corpo entrando em decomposição, com um mau cheiro e retornando à vida com o chamado de Jesus. Esse texto ele merece uma atenção no nosso coração por este fato. Quando nós iniciamos a leitura do nosso texto, nós percebemos que um homem muito importante para Jesus estava doente. Ele adoeceu. Lázaro. Gente, todos nós, você e eu, temos um lar, uma casa, pessoas, um ambiente,
aonde a gente se sente confortável. É ou não é? Aquele grupo de amigos, aquelas pessoas que tu consegue conversar sem precisar pisar em ovos, sabe? Tu só senta, pega teu café e conversa. Onde você se sente acolhido. Então, Jesus tinha esse lugar também. E esse lugar era na casa desses irmãos. Maria, Marta e Lázaro. Então, certo dia, Jesus recebe uma informação. E que informação é essa? No verso 3. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Talvez a tua versão vai estar escrito: aquele a quem tu amas está muito doente. E esse é o primeiro verso sobre o qual a gente poderia conversar a noite toda. Porque a gente parte de uma premissa já inicial de que os amigos de Jesus também sofrem. De que não há uma redoma sobre nós. Quando nós depositamos a nossa fé unicamente no Senhor. Eu lembro do reverendo Caio Fábio falando da forma trágica que seu filho morreu, Lucas, de 21 anos de idade, atropelado. Naquele dia ele vai para o quarto e ele começa a questionar a Deus: por quê? Deus, por que comigo? Por que o meu filho? Por que agora? Por quê? Por quê? Por quê? E no final da noite, ele tem uma sensação do Senhor falar de forma suave na sua alma: Caio, por que não você? A gente precisa olhar para esse episódio e a gente precisa entender que o sofrimento, queridos, é um fenômeno democrático. Agora você pode ter a confiança em algo. No sofrimento ateísta, quando o sujeito sofre, Marlise, ele vai dizer o seguinte: é isso mesmo, isso faz parte da existência e não há nada, nem ninguém a quem recorrer. Se ajuste, abra caminhos de possibilidades e vá viver, porque é isso, o mundo é injusto, cruel. Agora, no sofrimento cristão, a gente sofre sabendo que nós não estamos abandonados nesse cosmos. A gente sofre sabendo que no final de tudo, nós sempre temos um Deus a quem nós podemos recorrer. A grande diferença é que quando nós passamos por complicações que atravessam a nossa alma, nós sabemos que não há um Deus distante olhando para nós e lançando sorte sobre o que nós fazemos, não. Nós temos um Deus que em Jesus se revela como Pai. E é Ele que cuida nesses momentos. Mas, queridos, é inevitável, né? Lennon, é inevitável, na nossa composição frágil como ser humano, nós não levantarmos questionamentos, né? É inevitável. É difícil quem não faz isso. E a gente vê em Jó, nós percebemos essas queixas em Jó. Mas chega um momento, depois de Deus escutar todas as mazelas, os questionamentos de Jó, então vem a resposta de Deus. E aí Deus começa a fazer algumas perguntas que eu acho, assim, fantásticas, né? Como, por exemplo, Jó, sabe, quando eu estruturei o mundo, quando eu lancei os alicerces, onde que tu estavas nesse momento? Ô Jó, quem estabeleceu os limites do mar? Quem que falou para o mar o seguinte: onda, você vai vir até essa fronteira, daqui você não passa. Ô Jó, por acaso a chuva tem pai? Quem que cuida da chuva? Quem que fala para ela é momento de chover? Depois desse breve
troca entre os dois, Jó reconhece a sua fragilidade e deposita em Deus a sua soberania. Irmãos, um ponto para fixar no nosso coração: o sofrimento, ele não vem simplesmente para matar o cristão. O sofrimento, ele não vem simplesmente para matar você, mas o sofrimento, ele vem para nos treinar. Amém? O sofrimento, ele vem para nos treinar. Não interprete isso como um sentido de morte. Interprete isso como um sentido de treinamento. O Senhor tem os seus caminhos para tudo isso. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Versos 5 e 6. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Isso aqui é um tanto quanto intrigante, né? Porque nós acabamos de ler que Jesus amava essas pessoas, contudo ele fica mais 2 dias onde estava, na cidade que ele estava. Ele aguarda, ele espera para ir. E Jesus não dá essa pausa, ele não demora esses 2 dias, ele não aguarda esse tempo porque ele tem compromissos mais importantes, porque a agenda dele está apertada e a hora que sobrasse tempo ele iria até os irmãos. Não. Muito pelo contrário. Jesus espera. Jesus esperou, porque sabia que era o melhor a se fazer neste contexto, neste episódio e nessa vida. E irmãos, não ocorre com frequência que nós gostaríamos que Jesus fizesse as coisas à nossa maneira. Aquele a quem Jesus ama, tudo bem, vamos aguardar 2 dias. Não ocorre com frequência que nós começamos a organizar a agenda de Deus falando mais 2 dias. Isso não é da condição da fragilidade humana, isso não é de mim, de você. Isso não parece com a gente. Parece que nós não estamos lendo um texto contemporâneo, porque essa é a condição humana mesmo. 2 dias de espera. O que se fazer enquanto nós esperamos? O que se fazer enquanto nós estamos atravessando uma jornada e esses 2 dias para nós parecem dias perenes, dias eternos que não passam, dias difíceis? E aí você pode estar falando: Mateus, é muito tempo. É tempo demais. A gente precisa se atentar às narrativas bíblicas, aos textos bíblicos. E a gente vai olhar para a vida de um homem, que o Lennon acabou de citar, apóstolo Paulo. E ele deixa uma recomendação a todos nós. Romanos capítulo 12, verso 12. Ele diz para mim e para você, para corações impacientes, ele vai dizer o seguinte: sejam pacientes na tribulação. Agora, paciência é o que todo mundo pede para nós, né? Quando a gente está atravessando por momentos na nossa vida. Olha, tenha paciência. Mas esse tom do apóstolo Paulo é uma paciência diferente. E aqui eu vou elencar 3 coisas sobre as quais eu e você precisamos aprender enquanto nós estamos passando por esses processos. O primeiro é que essa tribulação, esse momento, esse sofrimento, ele é como uma tempestade. E eu sei que esse exemplo ele é banal, um tanto quanto banal, mas de fato é isto. Toda e qualquer tempestade, catástrofes e tudo mais que nós vemos, ela vem na sua expressão, na sua força, na sua intensidade, mas ela em um momento passa. A nossa paciência, a nossa perseverança na tribulação é essa, de que ela vem.
mas ela é como uma tempestade. Segundo, o amor de Deus também está presente nos vendavais. O amor de Jesus também está presente nesses momentos. E o terceiro, e talvez mais importante para nós, o que adianta nós nos rebelarmos com aquilo que Deus já decretou? Teria sido bom para José ter evitado sua venda, por exemplo, como escravo para o Egito? Teria sido bom para José, para toda a história do Egito, para toda a história futura do povo de Israel, se José pudesse ter costurado a sua biografia de outra forma? Se nos momentos sobre o qual ele estava passando, se ele pudesse atravessar, cortar um atalho, teria sido bom? Que adianta eu e você se rebelar? E se é isso que Deus decretou mesmo? Voltemos ao tópico 2. O amor de Deus também está presente, inclusive nesses momentos. Você está aqui? Amém. Tá bom. Portanto, queridos, nós devemos deixar que Jesus faça as coisas à sua maneira. Aguardou 2 dias? Deixemos que Jesus faça a sua agenda da sua forma, a sua maneira. Verso 17 ao 22. Quando Jesus então chegou a Betânia, depois desse tempo de espera, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias. 22. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, isso aqui é algo muito especial, porque olha só, dentro da teologia rabínica, dentro da tradição dos rabinos, existe uma crença, e se você for estudar o básico de teologia rabínica, você vai ver essa premissa de que eles acreditavam que a alma humana, ela ficava pairando sobre o morto por pelo menos 3 dias após a sua morte, e então, depois do 4º dia, a morte era algo irreversível. Essa era uma crença rabínica. Então, a partir disso, a gente consegue olhar para o sofrimento dessas irmãs, tendo compreensão dessa tradição, e fazendo a seguinte indagação para Jesus: olha, se passaram 4 dias, você sabe, pela nossa crença rabínica, depois do 4º dia a alma se foi e a morte é algo inesperado. É algo totalmente irreversível. Então a gente consegue, olhando para essa perspectiva histórica, a gente consegue legitimar o quanto essas irmãs estavam em sofrimento. E é por isso que Marta vai dizer o seguinte: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E este é um dos discursos mais humanos deste evangelho, porque é uma medida, sabe, de fé e descrença. É uma medida de certeza e incredulidade. Eu estou diante de Jesus, que eu vi uma série de milagres, mas também pelo outro lado eu estou dizendo: por que tu não veio antes? Por que tu não veio imediatamente quando você recebeu a mensagem? É o que Marta estava querendo dizer. Por que o Senhor não veio antes? Agora é tarde demais. Agora se passaram 4 dias. Talvez esse é o momento ápice do ceticismo, da fragilidade humana dessa mulher, diante de um Deus tão soberano, encarnado no seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, eu abro um parênteses, para a gente incluir nesse processo aqui, uma outra passagem bíblica que está em Lucas,
capítulo 7, verso 11. Que é a cura, que é a ressurreição, aliás, do filho da viúva de Naim. Eu quero ler rapidamente com você, que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, ou seja, o Senhor teve compaixão dessa viúva, e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Gente, o reverendo Antônio Carlos Costa, ele vai fazer uma análise desse texto. Primeiro, que ele vai achar de uma sensibilidade de Jesus tão grande, olhar para uma viúva que tinha apenas um único filho, e esse filho está morto. Jesus entra na cidade para uma programação, e de repente tem um outro grupo vindo, e ele entra dentro do grupo. O que é que está acontecendo? Não, dentro do caixão está o único filho de uma senhora aqui da cidade, acabou de falecer. Então Jesus se apresenta diante dessa mulher e diz a coisa mais básica que eu e você diríamos para ela: não chore. E aí o reverendo pega essa palavra não chore, e ele vai escrever um pouco sobre isso, e há uma parte que me toca muito, que ele escreve, que é o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo para ela o seguinte: não chores, porque a tua angústia é o caminho que o Pai escolheu, para que o conheças numa extensão que não o conhecerias de uma outra forma. Você consegue perceber que muitas vezes essas são as vias sobre as quais o Senhor se apresenta? São os momentos sobre os quais a gente consegue ter um faro, um senso de Jesus através disso que nós estamos passando. Não chores, porque a tua angústia talvez seja um caminho que o Pai escolheu, para que tu o conheças numa profundidade, numa expressão que tu jamais o conhecerias se talvez não fosse dessa forma. É isto. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 23, então Jesus fez uma afirmação para Marta, depois de ter escutado isso. Não, Marta, olha só, o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, quando todos ressuscitarem no último dia. Esse eu sei de Marta, ele é um saber, queridos, teológico, ele é um saber intelectual. No grego significa isso, é um saber de ordem teológica. Ela está querendo dizer o seguinte: eu sei teologicamente, dentro da nossa escatologia, que ele vai ressuscitar sim, quando todos no último dia ressuscitar. E aí Jesus devolve com uma segunda garantia: Marta, não, ele vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o que Jesus basicamente está querendo dizer é que a ressurreição não é algo, Marta, que virá do futuro. A ressurreição não virá um dia, de lá para cá. A ressurreição é uma pessoa. A ressurreição está na sua frente. Por isso eu te afirmo, o seu irmão há de ressuscitar. Irmãos, queridos, família, ame, uma certeza para cravarmos no nosso coração: Jesus é o único capaz de conceder sentido, vida existencial e eterna para todos nós. É o único.
é o único. Versos 34 e 35. Depois dessa afirmativa de Jesus, Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. O texto bonito. Jesus chorou. O Jesus que nós falamos, Jesus que nós servimos, o Jesus sobre o qual você saiu da sua casa e veio até aqui, não é um Jesus insensível, não é um Jesus apático. Jesus chora, queridos, por causa da fragilidade humana. Jesus olha todos os judeus, Jesus vê as irmãs chorando em profunda angústia, levantando questionamentos, e o próprio Cristo chora. Corwell Russell, autor do livro O Dom das Lágrimas, vai dizer que somente um Deus que chora pode enxugar as nossas lágrimas. Talvez o fator mais importante que Jesus fez por nós foi nos trazer uma notícia de que Deus se preocupa. Fique com essa imagem na cabeça. Jesus chorou. O Deus Filho, aquele que no início, na criação de todo o universo, estava com o Pai, com o Espírito, e disseram: façamos a criatura. O Criador, diante da criatura, derrama uma lágrima. Isso é bonito demais. Agora, irmãos, algo muito importante quando a gente vê João escrevendo isto e dando ênfase de que Jesus chorou, porque no início do sermão eu disse para vocês que João ele tem uma narrativa diferente na sua carta. Tanto que os 3 primeiros evangelhos você vai ver que Jesus nasce numa manjedoura, tem a genealogia de Jesus, os 3 primeiros evangelhos. Em João você já vai ver um início diferente, dizendo que aquele que é a palavra, se referindo a Jesus, já estava com Deus. Então, o que tem de diferente aqui? João sabe que esse texto, essa carta, ela também é endereçada aos gregos. Isso aqui é importante porque os gregos da época, que permeavam toda a cultura dos dias de Jesus, eles acreditavam que sentir emoção, dor, alegria, felicidade, tristeza, indicava que alguém poderia ser afetado por outra pessoa. Ou seja, se eu tenho a capacidade de ficar feliz porque minha esposa me fez feliz, é porque ela tem influência sobre as minhas emoções. Então os gregos eles acreditavam que deuses eram essencialmente incapazes de sentir emoções, porque ninguém pode produzir alegria, tristeza ou algo em Deus. Então para o grego, Deus deles era um Deus isolado, frio, calculista, solitário, desapaixonado, inerte. Então quando João escreve sobre Deus, ele traz uma imagem completamente nova. Então para pensar um grego tendo essa noção sobre Deus, olhando para esse texto e dizendo: como assim? Estão falando que esse Jesus, ele é Deus, e esse Jesus, que é Deus, chora.
Então há uma nova concepção. Esse Deus sobre o qual estão falando, ele parece estar mais próximo da criatura do que nós imaginamos. Amém por isso? Está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Todas as demais culturas, todas as demais tradições religiosas, irmãos, nós vamos ver todas as demais perspectivas religiosas, nós vamos ver sempre as criaturas levando presentes, levando oferendas para os seus deuses. No cristianismo, que é a fé sobre a qual nós acreditamos, Deus é o próprio ofertante. Essa é a fé que nós acreditamos. Esse é o Deus que nos vê no sofrimento. Um Deus que não é distante, um Deus que compreende o que nós passamos, e um Deus que está conosco. Me veio à mente uma história que me marcou muito, 5, 6 anos atrás, que eu escutei o pastor Ari Osvaldo, lá de São Paulo. Eles têm um programa de entregar copinhos d'água na parada gay de São Paulo. Então eles possuem um stand e eles começam a entregar simplesmente água para quem está passando no evento, como uma forma de captar evangelismo e tudo mais. Então ele conta que um jovem passa, pega um copinho d'água, abre, toma, sai, aí volta e pergunta para ele: vocês estão dando essa água de graça? E aí ele aproveita o gancho. Sim, é de graça porque existe uma graça. É água porque existe uma água que quando você experimentar, você não terá mais sede. E aí o jovem começa a se envolver com isto. E ele diz o seguinte: olha, muito bonito essa mensagem, muito bonito. Mas onde estava Deus quando o meu tio-avô tocou em mim de forma indevida quando eu era criança? E aí ele desmoronou um pouco com a pergunta. E ele falou: olha, sei que é duro dizer isso para você, a gente precisaria de mais tempo, mas Deus estava contigo, inclusive nesse momento. Quem não estava era a igreja, era teus vizinhos, era teus pais, era eu. Sei que é difícil, mas Deus sempre está conosco, inclusive nesses momentos. Onde estava Deus? O salmista, os profetas vão dizer da bondade de Deus, irmãos. Vão dizer da grandeza de Deus. Nada escapa da sua bondade. Nós servimos a um Deus que é bom. Você crê nisso? Amém. Jesus chora. Verso 39. Senhor, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível se a gente rolar essa pedra para cá. Verso 41. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Pai, eu te agradeço. Irmãos, ninguém, novamente, falou sobre Deus como Jesus. Por isso, se você quer conhecer sobre economia, vai ler o Smith. Se você quer saber sobre psicanálise, vai ler Sigmund Freud. Agora, se você quer saber quem é Deus, se envolva com os evangelhos. Se você quer saber o que Deus pensa, se você quer saber como Deus se move,
olhe para Jesus. Jesus olha para cima e dentre as várias coisas que ele poderia atribuir a Deus, ele o chama de Pai. Amém. Coisa boa. Jesus nos apresenta a Deus como Pai mais uma vez. Essa é a nossa garantia nos nossos momentos de sofrimento. Jesus faz essa oração ao Pai, agradece, e no último verso, por fim chegamos no último, 43. Jesus dá um grito. Na sua versão talvez diz, Jesus exclama: Lázaro, venha para fora. Você consegue imaginar então a tensão desse momento? Há uma série de judeus, cientes da tradição, olhando e pensando, faz 4 dias, não é para a alma estar por aí ainda. Cada um chorando de um lado, e Jesus grita. O texto dá essa ênfase de mostrar para nós que ele não chama, ele não sussurra, ele grita. E chama Lázaro. Então alguns estudiosos vão dizer que esse clamor, esse grito de Jesus em alta voz, foi o resultado possivelmente de uma forte emoção, de Jesus olhando para todo aquele cenário e então chamando com intensidade o seu amigo à vida. E também pode ter sido uma tentativa para que todos que estavam ao redor pudessem ouvir. Contudo, eu me apego àquilo que Santo Agostinho disse, de que se Jesus não tivesse chamado especificamente por Lázaro, todos os mortos sairiam dos túmulos em obediência ao comando da voz de Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo: Lázaro, alma de Lázaro, só você nesse momento. E aí eu me lembro de Abraham Kuyper, o grande teólogo holandês, dizendo que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há nada nessa existência, nada na nossa vida, sobre o qual Cristo não olha e fala: isso aí é meu. Lázaro, apenas você. Os demais mortos, no último dia. Soberania de Deus, fragilidade do homem. E o morto sai, com as mãos e os pés presos, com as faixas sobre o rosto. E Jesus fala: olha, desamarra as faixas, deixem ele ir. Irmãos, finalizo dizendo que ressuscitar Lázaro foi o sinal da soberania de Jesus como Messias, pois o maior milagre de todos era trazer alguém de volta à vida. Nós acabamos de olhar um cenário onde a gente viu uma série de questionamentos, né? Muito parecidos com o meu e com o seu. Olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Muito do que eu e você fazemos.